Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro quarto, esse livro que tem um relacionamento direto com o livro Céu e Inferno. Nós estamos no capítulo 2 do livro quarto, onde fala das penas e gozos futuros. E nesse item que nós vamos rever hoje, que são as questões 963 e 964, o título é Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Quanto Deus está próximo de nós e quais as suas influências nas penas e recompensas. Antes de iniciar, eu vou ler uma mensagem da mentora Joana de Anjos, do livro Vida Feliz, da Psicografia, de Divaldo Franco. Incessantemente busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que te faça, isto contará. Com essa conscientização, perceberás que não tem direitos a privilégios, nem sofres abandono da divindade. Tudo quanto te ocorra transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que para tal está na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria que te enriquecerás de bênção. Então, essa mensagem de Joana já tem algumas importâncias, né, que ela já solicita, conscientiza, perceberá que nós não temos direitos a privilégios nem sofremos abandonos. Então, a intervenção de Deus é a intervenção de justiça e caridade e misericórdia. Então, mas como nós estamos falando da intervenção de Deus, eu gostaria da gente voltar na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta à espiritualidade superior que é Deus e não o que é Deus, né? Nós temos sempre uma ligação importante de Deus, né, na nossa visão antropomórfica, onde nós atribuímos, né, qualidades humanas a Deus, né, no sentido que, como nós não temos um amplo conhecimento, a gente faz que Deus seja a nossa imagem, né, não ao contrário. Então, nós atribuímos algumas qualidades essas que são nossas, né? Então, às vezes, consideramos que Deus é aquele inspetor secreto que fica atrás dos nossos erros, né, olhando com uma lupa o que aconteceu para nos cobrar mais tarde, e não é isso. Então, quando Kardec pergunta que é Deus, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, ele é o responsável pelo nosso orbe, responsável de tudo que tem e de tudo que ocorre no nosso orbe. Como nós vamos ver nas questões desse tema, ele é responsável até por todos os pequenos seres e por todas as coisas que estão no nosso orbe, né? Mas a gente tem essa dificuldade desse relacionamento. E aí Kardec, na pergunta a Deus, na pergunta 10, pergunta: pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? E Kardec, os espíritos respondem: não falta-lhe para isso, não, falta-lhe para isso o sentido. Então nós não temos essa capacidade ainda de compreender a natureza íntima de Deus, porque nós ainda não estamos no sentimento, nos sentidos plenos do que nos é proposto e do que vamos chegar mais à frente, né? Mas no nosso nível evolutivo, nós ainda não temos essa capacidade. Então, é aquilo que eu falei, a gente fica trazendo um Deus para uma figura humana. Né? Isso é o nosso estágio, o nosso nível de estágio. Então, a primeira coisa para a gente entender a influência é isso, né? O que Deus representa no todo. A segunda é que Deus, para nos ajudar e para nos educar,
ele traz o quê? As leis naturais. E aí, na 614, vem a pergunta: o que se deve entender por leis naturais? Lei natural é a lei de Deus, né? É uma lei que não é mutável, é uma lei que é imutável, que vai permanecer sempre balizando as nossas condutas do certo, do errado, nessa orientação. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque nós temos também as leis dos homens que são mutáveis, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, isso já é um balizamento que Deus deixou para nós, para a nossa conduta, né? Sempre indicando um caminho reto. E a infelicidade, as dificuldades são por quê? Porque nós vamos nos afastando dessa linha central e aí a gente deixa de ser feliz. Então, essa primeira coisa que foi feito, né, para nos responsabilizar e nos qualificar evolutivamente. Kardec continua: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei, então todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então todos conhecem a lei, e a gente vai ver na resposta seguinte o porquê que todos conhecemos a lei, mas a nossa capacidade de compreensão ainda não é plena. Evolutivamente, a nossa compreensão é cada dia maior, né? E que também a cada momento nos traz mais responsabilidade por compreendermos cada vez mais as leis naturais. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, como estamos evoluindo em conhecimento intelectual, como estamos evoluindo, apesar de um pouco mais lentamente, no conhecimento moral, cada vez mais nós vamos compreender as leis naturais e, principalmente, botá-las em prática, né, no nosso dia a dia. Mas todos conhecem. E por que todos conhecem? Porque Deus colocou as leis aonde? Onde é que está escrito a lei de Deus? Então, a lei de Deus está na consciência de todos nós. Então, por isso que todos podem conhecê-la, não compreendê-la, mas todos um dia compreenderão e entenderão essa lei, porque está incita em nós. Então, eu fiz esse preâmbulo para a gente ver como essa condução, né, da intervenção nas penas e gozos se faz de uma forma muito sutil, né? Quer dizer, ele foi nos dando o conhecimento, as responsabilidades para o julgamento ser feito por quem? A nossa consciência, né? Ele não é um juiz externo que está lá nos vendo, anotando as nossas faltas, porque anotando as coisas boas também que a gente fez e a cada momento dando um veredito, né? Então ele foi estabelecendo os parâmetros para que nós mesmos possamos fazer esse julgamento, seguindo. E aí ele nos deu as leis, a capacidade de conhecer e deu o quê? A nossa capacidade de escolher os nossos atos. Então os espíritos perguntam: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de realizar, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se Deus nos criasse ciente da consciência, mas sem o livre-arbítrio, cumpriríamos atividades, né? Seria uma encarnação
como fala nesse capítulo, de fatalidades, né? E não é essa a proposta. A proposta é que possamos escolher os caminhos, responder pelos caminhos que nós vamos seguir. Então, nos é dada a liberdade, né? E conforme vamos evoluindo no conhecimento e na compreensão das leis de Deus, evidentemente, vamos escolhendo pelo nosso livre-arbítrio caminhos mais retos, caminho onde vamos prosseguir para a evolução superior de forma mais rápida. E aí, continuamos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Então já vem tudo determinado? A resposta anterior já diz não, né? Porque senão não teria sentido. Seríamos robozinhos que cumpriríamos essas atividades, conforme ao sentido que se dá esse vocábulo, né? Então haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Então está tudo determinado, todos os nossos atos, todos os nossos compromissos reencarnatórios, a gente tem uma proposta, mas não existe essa pré-determinação categórica. Isso vai ser assim, não pode ser mudado, porque senão não adiantava ter o livre-arbítrio. Nós já reencarnaríamos com todos os compromissos anteriores. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, esse planejamento tem os tipos de provas, expiações que nós precisamos passar e nós escolhemos passar, essa é a fatalidade. Mas dentro disso existem modificações. Por quê? Pelo direcionado ao bom caminho. Tudo isso pode ir mudando até algumas coisas que aconteceriam, que estavam planejadas para a nossa reencarnação. Então não é um fatalismo, saiu de lá assim, vai ser tudo assim, senão não teria mérito, né? A gente já sairia sabendo que ia tirar 5, 6, 7 ou 10, né? E não é assim, às vezes a gente sai para tirar 6 e por esforço próprio, por determinarmos caminhos adequados, a gente tira 7 e passa de ano. Então, esse é a proposta reencarnatória. Então, vamos lá. A intervenção de Deus nas bênçãos e recompensas. Então, esse é o Deus que a gente vê, né? O Deus nessa imagem de Michelangelo que está criando Adão, é esse Deus que criacionista, né? Então, que a gente tem essa imagem, é uma imagem de um Deus muito próximo a nós, como um Deus de características europeias, né? Porque quem pinta é Michelangelo, né, que é um europeu. Então a gente vê toda essa característica, a gente vê que são só figuras alegóricas e que nós aproximamos ela de nós, né? O espelho é o contrário, né? A imagem é o nosso espelho. Então Kardec pergunta: como cada homem pessoalmente, com cada homem Deus pessoalmente se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então Kardec já tem essa dúvida, né? Deus está o tempo inteiro se ocupando de nós, mas nós ainda tão primários, né? Ele vai ter esse olhar tão específico para a gente? E os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua vontade é destituído de valor. Então a gente vê, né, que ele é responsável pela criação e toda a criação é responsável. Ele está em toda a criação, observando, atuando, né, gerindo. Mas ele se ocupa, mas ele se ocupou também, como a gente viu nas questões anteriores que eu quis trazer,
nos dando limite, responsabilidade, orientações, né? Não fica o tempo inteiro. Ele deu as leis, a gente vai conhecer, vai seguir. Ele deu o livre-arbítrio para quê? Para nós optarmos por caminhos que nós escolheremos. E a cada caminho teremos a responsabilidade do que for executado nesse momento, né? Hoje o estudo são duas perguntas bem curtas, né? Alguma resposta mais longa. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para eles. Então, até peguei essa imagem aqui, Deus olhando, né, que a gente acha, né, o nosso caderninho depois, né, e vendo os haveres e os deveres, né, para ver como nós fomos, né? Mas aí Kardec pergunta, né, ele vai responsável, né, ele vai ficar, né, atento a cada um dos nossos atos para nos premiar ou nos punir, né? De todos, ele tem conhecimento de todos, né? Mas ele está atento a isso e os espíritos vão responder. Deus tem suas leis, tem as suas leis, a regem todas as vossas ações. Então, são as leis naturais, né? Se violas, vossa é a culpa. Então, isso, ele deu as leis naturais e deu o livre-arbítrio. E se nós violamos essas leis naturais, nós somos responsáveis por ela. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Então, ele já está trazendo. Ele não fica anotando, né, para depois cobrar e emitir uma sentença. Por quê? As leis estão em nós, estão nas nossas consciências, nós vamos ter responsabilidade de julgar. E, mais uma vez, de escolha do livre-arbítrio. Ele traçou um limite. Então, as leis naturais, quando ultrapassamos, vão ter consequências. Então, é esse o limite que ele traz. Um dos limites para esse caso, se a pessoa for um glutão, né, é o que? A enfermidade. E muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Então, ele traçou limites, ele traça a lei, essa lei é um parâmetro para o nosso progresso, e ao ultrapassarmos os limites dessa lei, evidentemente teremos consequências. Mas são consequências individuais, ele vai punir? Não. E aí os espíritos falam, eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo, né? Então, não precisa ter uma anotação direta do que nós estamos fazendo. Agora, eu estava pensando, até na hora do estudo, é como uma estrada. Tem lá, limite de velocidade, 80 quilômetros. A gente sabe que 80 quilômetros, a gente não pode querer que a cada metro tenha um guarda, tenha um radar para punir. Mas aquele é o limite. Fora daquele limite, existem riscos de algum acidente, de alguma coisa ruim acontecer contigo. Você vai, pelo seu livre-arbítrio, escolher respeitar aquela lei ou não. Em algum momento, pode acontecer de você ter um acidente por não cumprir a lei, e aí é a punição, né? Então não vai ter um guarda a cada quilômetro, mas hoje a gente tem que assim, é bem grosseiro, né? Porque a gente sabe que a visão de Deus é muito mais ampla, né? Ele conhece perfeitamente, até porque ele conhece perfeitamente cada filho, né? Ele não espera, ele não se decepciona com a gente, ele não se aborrece, ele não fica surpreso, porque ele sabe perfeitamente como agiríamos, né? O que ele espera é que a cada momento nós tenhamos atitudes mais corretas, mais convictas de estar fazendo o bem, de traçar a nossa vivência no bem. Então, assim em tudo,
né? Se nós ultrapassarmos o limite, poderemos ser punidos, né? Então a lei se estabelece dessa forma. Kardec, os espíritos podiam ter dado outros exemplos, ele pega esse da alimentação. E aí Kardec faz outros comentários, né? Todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Então Kardec está afirmando todas as nossas ações submetidas à lei de Deus, né? Não há nenhuma das nossas ações, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquela lei. Por isso que a gente, mesmo o pensamento, a gente, pelo pensamento, já infringe a lei. Às vezes não tomamos nenhuma ação na prática, mas já por pensar, já estamos violando essas leis. Já estamos ultrapassando os limites que essas leis nos estabeleceram, mesmo que não tenhamos atos na vida diária prática. Mas o pensamento já nos compromete, né? Se sofremos as consequências dessa violação, só nós devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então é isso, a cada um com as suas obras, né? Então, se sofremos consequências dessas violações que cometemos, quem são os responsáveis? Os outros? Não, nós, né? Mas muitas vezes nós nos queixamos e responsabilizamos os outros pelas nossas dificuldades, né? Sem entender que nós somos os causadores por atitudes em vidas pregressas e nessa vida também, né? A gente tem muito o hábito de dizer, eu estou passando isso porque é um karma, eu fiz nas minhas vidas passadas, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, né? Joana já diz, muito das nossas, as maiorias das nossas dificuldades são oriundas de atos da vida presente. Tem uma parte que vem das nossas vidas passadas, mas muito do que provocamos de erro, que vai acarretar dor e às vezes em alguns, né, na maioria, o sofrimento, né, que passamos é por erros nessa vida, é por não cumprirmos as leis nesse momento, né? Então nós somos sempre os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade futura. Estamos plantando nessa encarnação presente o que colheremos à frente. E Kardec continua nos comentários. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Então, Kardec vai trazer uma história, né? Dessa menina aí que está estudando, que teve essa felicidade de poder estar aumentando seus conhecimentos. Um pai deu a seu filho educação e instrução. E esse pai quem é? É Deus. E quem é esse filho? Somos nós, né? Então nós recebemos do pai educação e instrução, né? Que vai nos ajudar no nosso progresso intelectual, mas principalmente no nosso progresso moral. Então, o pai deu ao seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar, quer dizer, os meios de se manter nos limites da lei da natureza. E aí, esse pai cede um campo para que cultive e lhe diz: aqui estão as regras que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornarem fértil este campo e assegurares a tua existência. Então, né, ele nos cede a educação, a instrução e nos cede o quê? O campo de trabalho. E o nosso campo de trabalho são o quê? As nossas múltiplas reencarnações, onde nós recebemos esse terreno para nós tornarmos fértil e temos os instrumentos necessários para isso. E a existência é o quê? É o progresso contínuo. Então depende desse trabalho. Mas nós, olha só, nós recebemos do Pai toda a condição inicial para executarmos esse trabalho.
E ele fala: dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a guiar, seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Então, no momento que nós conseguirmos, produzir, trabalhar nesse campo de forma mais adequada, nós poderemos progredir. E esse repouso a gente sabe que é relativo, porque Jesus diz, o meu Pai obra e eu obro também. Então a gente sabe que esse repouso é um repouso relativo, que continuaremos trabalhando continuamente no progresso, que é incessante. Se desprezares essas condições, nada produzirá e morrerá de fome. Então, as nossas encarnações não vão ser produtivas, não vamos plantar. O que a gente vai colher à frente? Tá? Lembrando só que tudo são coisas alegóricas, né? Então, quando fala morrer de fome, teremos dificuldade à frente porque não produzimos agora, apesar de termos os instrumentos necessários para essa produção. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, o que o pai? Ele deu as regras, deu as condições e deu o quê? O livre-arbítrio. Ele nos deixa proceder livremente. Então, nós já sabemos que teremos que ir direito, mas ele não vai interferir se a gente vai trabalhar corretamente nesse campo ou não. Mas ele avisou que o não trabalhar nesse campo adequadamente terá o quê? Dificuldades à frente, que esse campo não vai produzir, a gente não vai ter o alimento divino. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Então Kardec já faz a pergunta, que eu estava comentando, esse campo vai produzir em razão dos nossos cuidados, dos nossos comportamentos, que a gente vai ter nas nossas vidas contínuas, E a nossa negligência vai fazer o quê? Prejuízo da colheita. Mas sempre lembrando que a misericórdia é tanta que esse campo, mesmo quando falhamos e não colhemos o que nos era correto colher, temos outra chance, outra chance, outra chance, até que um dia nós plantamos e colhemos o necessário para o prosseguimento da nossa evolução. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado. E aqui desgraçado, lembrar, sem a graça, não é uma punição, ele não terá a graça, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Então, se a gente seguir dentro das leis naturais, a gente será ditoso. Se ultrapassarmos ela, nós teremos dificuldades, Deus ainda é mais previdente, pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Através de quem? Ele envia os espíritos para nos inspirar, porém não os escutamos. Então, lembrar que nós temos o nosso anjo da guarda ao nosso lado, nós temos outros amigos espirituais que continuamente nos inspiram no trabalho do bem, Mas, como disse aqui Kardec, muitas vezes nós não escutamos. A boa notícia é que eles não desistem e continuam falando com a gente até que nós tenhamos a plena capacidade de ouvir e seguir essas orientações, Lembrando que sempre será respeitado o nosso livre-arbítrio por eles, mas eles vão continuar tentando nos orientar pelo caminho mais reto. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, como eu falei anteriormente, A gente vai ter muitas chances, ele é muito misericordioso, Ele vai também nos fornecer recurso para reparar nossos erros do passado, Lembrando que a gente reconhece os nossos erros, mas para o progresso é necessário o reparo desses erros. Enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso lhe resta.
Então, esse é o comentário de Kardec sobre esse tema, né? Eu espero que a gente tenha tido uma boa conversa, alertado, né, para algumas nuances desses ensinos, né? Importante que me veio na reflexão é isso, né? O que é Deus, que não é essa figura antropomórfica, que nós não temos ainda sentimento para defini-los, mas que por isso ele nos deu conhecimento dessas leis naturais, que são as leis de condutas que devemos seguir. Essas leis naturais estão na nossa consciência e ele deu o livre-arbítrio para nós traçarmos o nosso caminho. Porém, pela caridade, justiça e misericórdia, né? E a caridade, ele sempre nos fornece novas chances para prosseguirmos. Então, amigos, o estudo dessa noite foi sobre essas duas questões, né? Espero que todos estejam bem, que aproveitem, releiam com mais calma, né, as perguntas e as respostas dadas pelos espíritos e o comentário de Kardec, e o estudo prosseguirá na próxima semana com as questões seguintes. Boa noite a todos.